Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, o assunto é ciência e pseudociência. O que precisamos saber? Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. E mais uma vez convidando todos a curtir nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook, Quora, só no YouTube que é um pouquinho diferente, neurociência-af. E aqueles que quiserem visitar o meu site para ter mais informações sobre meus projetos, sobre atividades que eu exerço, ter acesso a outros links e outras informações sobre as neurociências, é só buscar por www.adrianofreitas.com. E convido todos a nos ajudarem. Vocês podem nos ajudar a manter esse projeto vivo de duas maneiras. A primeira delas, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, dar algum feedback, enviar mensagens de e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E uma outra forma de nos ajudar muito também a manter o projeto vivo é compartilhar o canal, os episódios de sua preferência com seus amigos, colegas de trabalho e principalmente em suas redes sociais. É o compartilhamento e a audiência que garante a continuidade do projeto. Então, se você gosta dele e quer ter sempre novos episódios, ajude, compartilhe. Eu gravei já faz alguns dias um pequeno vídeo para o TikTok falando sobre as pseudociências. É um videozinho rápido de 1 minuto e pouco, então não dá para a gente se aprofundar muito. E aí surgem várias perguntas. Mas você citou aquilo como sendo uma pseudociência, mas foi o doutor tal que falou, ou é o especialista tal que está falando isso, então isso não é ciência. Aí surge muito esse tipo de questionamento, né? As pessoas querendo refutar e querendo acreditar que são ciências. E aí eu resolvi, lógico, trazer para o podcast essa questão para esclarecer de fato o que é ciência, o que é pseudociência, deixando claro que o fato de alguém lidar com alguma coisa que é classificada como pseudociência não necessariamente identifica ou diz que essa pessoa é um mau caráter e que está enganando todo mundo. Não é isso, tá? Deixando claro. Existem pessoas mau caráteres que usam da pseudociência para ganhar dinheiro ou para ganhar fama? Sim, existe. Não vou dizer que não, né? Várias pessoas oferecem cursos e cursos e cursos e que aquilo ali é uma enrolação. Porém, existem pessoas que estudam, que se dedicam de fato, querem ajudar as outras pessoas, querem realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas e se dedicam a isso. Então a gente não pode, para início de conversa, deixando isso claro, a gente não pode dizer que uma pseudociência necessariamente leva a uma pessoa mau caráter. Bom, então para a gente começar a entender, né? As ciências, elas são um conjunto de estudos e pesquisas que segue toda uma regra, né? Todo um crivo para que esses estudos ou essas regras sejam validadas e sejam tidas como verdades. Que sejam comprovadas. E daí, a partir dessa comprovação, aquilo se torna uma ciência, um conhecimento científico, dependendo do caso. E esse conhecimento científico, ele é passível de novos testes, de novas revisões. Ele pode ser aprimorado, pode ser refutado, pode ser modificado ou não. Ele pode se perpetuar como um conhecimento científico de fato sólido e que se torna indiscutível. Já a pseudociência
ela pode ter estudos e pesquisas e tal, porém sem seguir esses trâmites e esses crivos científicos. Inclusive, vários desses estudos sequer passam por algumas das etapas que são exigidas para que um conhecimento seja considerado científico. Então, isso já começa sendo uma diferença importante. O que é colocado nesse tipo de conhecimento dito pseudocientífico, ele não pode ser comprovado. Porque se ele pudesse ser comprovado, se ele pudesse ser replicado, ele se tornaria uma ciência. Então, se ele não está classificado como ciência ainda, é porque ele não passou por todas essas etapas. Ele não foi testado, ele não foi comprovado. E o curioso é que, principalmente nos dias atuais, os conhecimentos e as técnicas pseudocientíficas têm atraído mais pessoas do que os próprios conhecimentos científicos. Isso é muito curioso, mas ela tem uma causa, ela tem um motivo, né? Por que as pseudociências costumam atrair mais do que as ciências propriamente dito? Por um motivo. Elas oferecem facilidade, rapidez, praticidade, coisa que nem sempre a ciência é capaz ou pode oferecer. A gente tem que imaginar o seguinte: problemas complexos exigem soluções complexas. Não existe solução simples para um problema de fato complexo. Só que o nosso cérebro e as pessoas, elas têm uma tendência a querer tudo com o mínimo de esforço possível. Tudo da forma mais prática, da forma mais rápida. Ninguém quer ter trabalho, ninguém quer perder tempo com alguma coisa. Então, se essas pessoas vendem facilidade, não, isso aqui é muito simples, você faz isso e resolve aquilo. Mas, partindo da ideia de que você está solucionando um problema complexo, algo complexo da sua vida com uma coisa muito simples, por princípio já estaria errado. Só que para a pessoa é muito cômodo acreditar nisso. Né? As pessoas passam a querer acreditar justamente por ser um atalho, por ser algo fácil, por ser algo rápido. Aquela velha questão, o nosso cérebro, ele precisa economizar energia, então ele busca a todo instante fugir de esforço, ele busca a todo instante simplificar e tornar as coisas mais rápidas possíveis para que ele tenha essa economia de energia, né? Tanto que a gente tem aqueles vieses cognitivos, vocês podem ouvir os episódios sobre isso, são até episódios onde eu falo sobre, converso com uma pessoa falando sobre neuroeconomia, a gente fala dos vieses cognitivos. Então, isso de fato atrai as pessoas. Não existe solução simples para problemas complexos. Tenham isso em mente e desconfiem quando isso ocorrer. Então, esse é o primeiro ponto. Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas como assim não existe solução simples para um problema complexo? Existe. Aí já vi gente dando o seguinte exemplo: eu posso ter uma máquina industrial, alguma coisa extremamente complexa e que para com algum problema e a pessoa vai lá, lubrifica uma pecinha e ela volta a funcionar. Ou seja, o problema era a máquina bem complexa e tal, mas o problema era muito simples, era pingar uma gotinha de lubrificante e ela foi solucionada. Não, gente, não confundam as coisas. Uma coisa é a máquina ser complexa, outra coisa é o problema ser complexo. Né? O problema que ela passava era a falta de lubrificação. Um problema bem objetivo, bem claro, e que você foi lá e pingou a gotinha de lubrificante, pronto. Resolveu. Ou seja, solução simples para um problema simples. Agora, se a máquina tem uma peça que empenou por causa disso, daquilo, e você tem que planificar a peça e tal, aí começa a ser um problema mais complexo, você não vai ter uma solução mágica de chegar lá, dar um toquinho e resolver. Então, proporcional à complexidade do problema vai ser a complexidade da solução. Tá? Só para vocês terem isso em mente. Se algo foi feito de forma muito simples e que solucionou um problema, era porque aquele problema não era tão complexo quanto a gente imaginava. Então tenham isso em mente, tá? Não existe mágica, não existe
esse toque de magia em dizer que isso é muito simples e tal, e você vai ver um problema daqueles escabrosos. Quem estiver te vendendo uma solução muito simples está errado. Então vamos lá, para a gente entender a ciência, né, e os passos. Então a primeira coisa a ciência, ela parte de observações do mundo, né, ela testa hipóteses por meio de experimentos. Então, eu tenho situações, problema ou alguma coisa que eu queira estudar ou entender o porquê. Então, o primeiro passo é observar aquilo e formular hipóteses. Será que isso está ocorrendo por causa daquilo, por causa daquele outro, por causa do outro? A, B ou C? E aí eu formulo várias hipóteses. A partir dessas hipóteses, eu vou trabalhar para comprovar ou não elas, através de estudos sistemáticos. Né? Então, o primeiro passo seria eu identificar qual é o problema e qual é a pergunta. Né? O que eu quero solucionar, o que eu quero desvendar. Então, eu quero desvendar por que a gente boceja. Um exemplo, por que a gente boceja? Aí eu vou formular várias hipóteses. Porque a gente está cansado, e aí, ao estar cansado, nosso oxigênio cai, e aí a gente precisa dar aquela respirada mais longa para poder entrar mais oxigênio. É uma hipótese. Tá? Veja bem, gente, eu estou falando aqui chutes, tá? Coisas totalmente erradas, só para vocês terem uma ideia. Então, cria uma hipótese. A outra hipótese, qual pode ser? É porque a temperatura do nosso corpo aumenta e em dado momento a gente precisa resfriar e colocar mais ar para dentro, mais ar ambiente para poder resfriar. Aí a gente abre a boca e dá aquela respirada e joga o ar quente para fora e entra um ar com temperatura mais baixa. É uma segunda hipótese. Até agora falei só besteira. Então, a gente vai formulando hipóteses, por mais ruins e por mais surreais que sejam, mas são hipóteses iniciais. Isso já é tratado como ciência? Não. É o ponto de partida para os estudos, são as hipóteses. A partir desse momento, a gente precisa coletar dados. Então, se eu quero comprovar aquilo, ok, mas como que eu comprovo se é uma queda de temperatura ou se é uma queda de oxigênio? Medindo o oxigênio de quem boceja. Medindo a temperatura. Vendo se a temperatura caiu depois do bocejo. Então, eu vou coletando dados sobre aquilo para daí ter informação e poder processar esses dados para daí chegar a uma conclusão se pode ou não ter um fundamento aquela hipótese, ou se a hipótese é mirabolante tem que ser descartada. Tá? Isso vale para tudo. Então eu tenho que coletar os dados. E, gente, sejamos sinceros aqui, não é um estudo feito de hoje para amanhã, não é uma coisa rápida, né? Principalmente dependendo da área que vai se atuar, são estudos que muitas vezes levam anos. São coletas de dados que podem levar meses, anos também. Você pegando dados, destrinchando, aí alguns dados às vezes te exigem que você tenha outros dados para complementar, e uma coisa vai puxando outra e você vai tendo que ir abrindo o leque e fazendo essa coleta cada vez mais profunda, né? A partir do momento que você coletou os dados, você precisa analisar esses dados, interpretar eles, né? Então, o fato de você ter ali um calhamaço de dados não significa que você já cumpriu o seu papel. Não, você tem que ver se aqueles dados se relacionam uns com os outros, se eles têm fundamento, se eles, como eu falei, contradizem a sua hipótese inicial ou não, né? E por aí vai. E aí, a partir desse momento, você gera uma conclusão ali dos dados que pode precisar que você revise a sua hipótese. Né? Então, a partir da coleta de dados, você pode chegar e falar, não, pera lá, a minha hipótese estava errada. Esse dado aqui não demonstra que a minha temperatura caiu, ou esse outro dado aqui demonstra que a minha temperatura caiu, porém, ela não
não estava com o resultado esperado depois do bocejo, e por aí vai. Ou seja, você vai afinando suas hipóteses com base nos dados que você coletou. E muitas vezes, a partir do momento que você analisa dados e revê suas hipóteses, não, então peraí, eu estava com tal hipótese, mas não, deve ser por causa de tal coisa e não de tal coisa. Você altera um pouco a sua hipótese, muitas vezes você pode precisar fazer toda a coleta de dados novamente, porque às vezes ao alterar a hipótese, você altera a sua premissa inicial, né? Você altera o início da coisa. E aí você passa a ter que, né, rever dados, coletar novos dados e assim por diante. Passado isso, você precisa, né? Tem uma outra etapa também, que é a chamada testabilidade ou irrefutabilidade, que é o seguinte: para que alguma coisa possa ser considerado científico, você deve poder testar ela e ela ter sempre aqueles mesmos resultados. A água é líquida. Se eu colocar algo na água, molha. Então, tudo que eu colocar na água tem que molhar. E ele tem que ser possível, né? Ele tem que ser, essas hipóteses, essas teorias, esses testes, eles têm que ser passíveis de serem refutados também. Então, da mesma forma que se tenha que comprovar, né, tudo que entra na água molha, tudo que eu coloco lá eu tenho que provar que molha, eu tenho que também fazer de tudo para tentar refutar isso. Falar, não, tem alguma coisa que enfiando aqui não molha. O que será? Aí tentar refutar, pegar vários materiais para ver se algum deles não molha. Então tem que tentar refutar a minha ideia. Da mesma forma que eu tenho que comprovar, existe a necessidade de refutar, de falar contra, para ver se ela resiste a essa refutabilidade, entendeu? Se ela resiste a ser refutada. Se uma ideia ela não pode ser testada, de cara ela já não é científica, né? Não é considerada científica. Mas o doutor tal falou que se a gente fizer isso, acontece aquilo. Ok, existe como testar, verificar os resultados, fazer todo o trâmite para poder comprovar isso que ele falou? Não, não tem como, porque é só na observação. Então, lamento, não pode ser considerado científico, tá? Outra coisa que é importante na ciência é a replicabilidade, que é o seguinte: você tem um estudo científico, esse estudo científico, esses testes que você fez, as descobertas que teve, as comprovações que você teve, as coisas que refutaram ou não refutaram isso, outro pesquisador, se fizer, tem que chegar aos mesmos resultados. Isso é replicabilidade. Não adianta você controlar uma situação, fazer uma pesquisa, chegar a uma conclusão, comprovar algumas coisas e outra pessoa que fizer as mesmas coisas sobre as mesmas condições ter um resultado diferente. Então como é que você está comprovando alguma coisa? Como que aquilo ali pode ser dito como verdade se cada um tem um resultado diferente? Tem erro aí. Outra característica da ciência, né, que seria são as evidências empíricas, que é o seguinte: o conhecimento científico ele é baseado em dados que podem ser observados e mensurados, medidos. Ele não pode ser baseado em crenças pessoais, opiniões, nada disso. Então, por mais que eu queira comprovar na área de psicologia ou na área de neurociências mesmo, algum tipo de comportamento, algum tipo de resultado, de reação de uma pessoa, isso tem que ser medido ou mensurado de alguma forma. Nem que seja de uma forma em que se observa, mas tem que haver uma escala, tem que haver uma forma de mensurar essa reação ou esse estado para que isso possa ser replicado e visto se é na mesma escala, se é no mesmo grau, né? Então você precisa ter as evidências dessa forma, né? É uma forma palpável, não no sentido necessariamente que você possa tocar, mas palpável no sentido de você poder ter claramente aquele resultado e esse resultado ser claramente observado e claramente mensurado. Eu não posso ter
um estudo enviesado. Isso é o básico do básico. Eu não posso partir de crenças pessoais para fazer um estudo, né? Eu não posso ter opiniões minhas embasando nenhum estudo. Isso não existe, isso não é científico, isso é óbvio que não é científico. A gente viu aí num período de pandemia, não entrando aí no mérito das discussões políticas, não é esse o objetivo, mas a gente viu vários ditos doutores falando mal de vacina, falando que vacina é isso, é aquilo, mas os estudos que eles apresentavam, se você lesse, eram todos estudos que levavam em conta as opiniões pessoais deles. Que eles partiam de opiniões pessoais e tentavam comprovar essas opiniões pessoais. Não é aquela questão assim parcial, não, pera lá, eu acredito nisso, mas pera lá, essa prova que diz que eu estou errado. Eles não tinham essa consciência, né? O que comprovava que eles estavam errados, eles deixavam de lado do estudo. E o que pudesse abrir uma brechazinha mínima que fosse para meio que tangenciar o que eles estavam falando, eles usavam no estudo. Então ficava um estudo totalmente parcial e manipulado e que para algumas pessoas dava uma roupagem científica por ser um doutor, por ser uma pessoa especialista nisso ou naquilo, mas que se você lê os estudos não tinham todos esses trâmites e eram meramente baseados em opiniões. E isso realmente não dá. Outra característica que a ciência tem é a provisoriedade, que é o seguinte: a ciência não necessariamente ela vai ter né, no rol de conhecimentos dela verdades absolutas. As conclusões que são geradas através de estudos científicos são sempre passíveis de revisão, de atualização, com o surgimento de novas evidências, né? Mas aí a pessoa diz, poxa, mas a ciência não comprova que tal coisa é verdade? Como é que mais à frente ela pode dizer que não? É simples, porque a partir do momento que a própria tecnologia avança, né, a ciência é muito vinculada à tecnologia. Então, quanto mais nós temos tecnologia, maior a possibilidade dos estudos científicos se aprofundarem, maior a possibilidade de ter dados mais precisos, maior a possibilidade de ver as coisas com maior minúcia. Isso significa que o que foi dito anteriormente é totalmente inválido? Não necessariamente. Você pode passar a ver mais detalhes de alguma coisa e complementar o que foi dito antes. Olha, a gente estava analisando isso daqui e chegou a essas conclusões. Ok, só que tem esse detalhe que a gente não conseguiu estudar na época e que agora conseguimos comprovar. Então você agrega coisas, modifica e atualiza, faz uma revisão desse conhecimento. Você pode ter invalidações? Pode. E eu vou citar um exemplo até que ligado à área da saúde, é sobre a talidomida, por exemplo. Em determinada ocasião foi criado um medicamento chamado talidomida, que passou a ser recomendado e prescrito para mulheres grávidas, simplesmente porque ele era muito eficaz contra o enjoo e contra diversos incômodos causados pela gravidez. Então, a partir do momento que se pesquisou e que se chegou à conclusão que ele era muito eficaz, ele realmente acabava com uma série de desconfortos da gravidez, foi uma maravilha, né? Todo mundo quis, os médicos prescreveram a talidomida, porque todos os estudos apontavam para uma melhora do conforto e do bem-estar das mulheres grávidas. Porém, essas mulheres depois deram à luz e vieram gerações de crianças defeituosas, com uma série de problemas, uma série de problemas genéticos causados por quem? Pela talidomida. Foi um dos maiores erros, eu diria que científicos da história. Eu posso dizer que foi um erro. Por quê? Você me diz, quem pesquisou e prescreveu a talidomida estava errado? Não. Deveria ter prescrito? Não.
Você, poxa, então não estava errado? É o seguinte, quando os estudos foram feitos, realmente se teve comprovação desse bem-estar e dessa amenização dos enjoos da gravidez. E isso ocorre até hoje, né? Esse estudo não foi invalidado. Então, se você pegar uma mulher grávida, várias mulheres grávidas e prescrever talidomida, essas pessoas vão se sentir melhor. Então, isso é um fato, isso foi comprovado, isso foi um conhecimento científico. Porém, não houve meios técnicos suficientes na ocasião que pudessem apresentar estudos futuros. Ou seja, ao tomar essa medicação, tudo bem, o bem-estar vai ser ótimo, mas vai causar defeito nas crianças. Não houve meios de se fazer essa comprovação, essa ligação entre o bem-estar atual e o futuro problema que teria. E isso gerou realmente a chamada geração talidomida, que foi diversas crianças com defeito, em virtude de uma pesquisa que não conseguiu alcançar as consequências futuras. E eu estou citando esse exemplo porque não adianta, né, tapar o sol com a peneira e as pessoas virem com aquilo, mas a ciência cada hora diz uma coisa. Não, porque essas pessoas, não nesse sentido pelo menos, né, ela pode dizer cada hora uma coisa assim, mas não da forma que essas pessoas tentam, né, expor. Essas pessoas tentam colocar como se a ciência fosse feita de qualquer maneira, de qualquer jeito, e que cada hora ela dá uma veneta assim, ela muda de ideia e fala coisas diferentes. Dessa forma, não. Tá? Mas ela pode dizer cada hora uma coisa? Pode, da forma que eu falei. Você pode ter estudos que vão até um certo ponto, por N questões, né? Aí entram questões de recursos, questões tecnológicos e por aí vai. O fato é que mais à frente você pode ter um estudo mais complexo, mais profundo, com comprovações mais palpáveis, com outra tecnologia, e que aí sim consiga te dar um panorama mais claro da situação e consiga te dar comprovações diferentes. E aí esses conceitos anteriores, obviamente, precisam ser revistos, né? E aí as pessoas se pegam nisso para dizer que a ciência é feita de qualquer maneira e cada hora se diz uma coisa. Não, gente, não é assim, né? Até o momento, se ninguém provar nada contra, aquilo é válido. O problema é que, sabe, nada é 100% perfeito. Por mais que a ciência tente, por mais que se pesquise, sempre vão ter coisas mais a descobrir, né? Então, por mais que eu faça um estudo de um medicamento para uma doença, por mais que aquilo seja testado, por mais que aquilo seja revisado, vai chegar daqui a uma década ou duas e pode surgir um outro tipo de tecnologia que vai me mostrar coisas que eu não vi, né? Então, isso é natural e isso faz parte do processo científico também, né? Bom, com relação às características, a gente pode dizer também que a ciência ela precisa ser neutra, né? Isso aí faz parte do que eu já falei anteriormente. A gente não pode tratar com base em opiniões, vieses pessoais, culturas, questões financeiras. Não, eu tenho que tratar de forma completamente neutra os conhecimentos, as pesquisas e as comprovações, né? Não pode ter viés nesses estudos. Uma outra característica é que os novos conhecimentos científicos, eles precisam ser publicados, né? Ou seja, eles devem ser divulgados em publicações científicas e ser revisado por outros especialistas, né? Chamada revisão por pares. Então, se eu faço uma pesquisa sobre algo, chego a conclusões dessa pesquisa, publico, eu dou publicidade a essa pesquisa, né? Mostro os resultados, as comprovações que eu cheguei, isso precisa ser revisado por outras pessoas, outros doutores, outros profissionais da área que possam ser capazes de reavaliar todos os dados, que possam ser capazes de reavaliar o processo, em algumas situações até replicar em laboratório, para daí dizer, não, o que ele fez está correto, ou não, ele errou neste ponto aqui, neste ponto entrou uma opinião dele aqui e lascou tudo.
Então, essa revisão por pares vai garantir que o trabalho foi isento, que o trabalho foi neutro, que o trabalho foi correto, que as análises foram perfeitas, e isso realmente aí sim você acaba validando aquela publicação, né? Voltando aqui ao exemplo da pandemia e dos doutores que vinham falando coisas a respeito de estudos suspeitos, é que você pegava essas publicações, você pegava esses estudos deles, não tinha publicação científica. Por quê? Porque uma revista Nature ou uma revista qualquer que faz publicação científica, ela não vai publicar qualquer baboseira. Ela precisa ter um mínimo de crivo, né? Um mínimo de filtro, porque senão ela deixa de ser uma publicação científica, né? Para quem não sabe, a gente tem, dentre essas publicações científicas, classificações, avaliação, tem A, A, B. Então, dependendo da publicação, quanto mais alta for essa classificação, mais credibilidade tem e mais crivo ela tem. Então, se você tem uma pesquisa científica que é muito revolucionária, a tendência é buscar as publicações mais conceituadas, porque o fato de ser publicado nela já vai ser um respaldo para a tua pesquisa. Conseguir publicar numa publicação de conceito alto, realmente já indica que o caminho está certo. E a revisão por pares, óbvio, vai ser necessária em qualquer situação. Uma outra coisa importante, né, ela tem que ser universal, né? Você não pode ter um conhecimento científico que se aplica só numa certa cultura. Ela tem que ser reconhecida e compreendida de forma universal. Você pode ter estudos que são dentro de um contexto local, né? Que até estudos culturais, pesquisas culturais, né? Pesquisas que levam em conta as reações das pessoas pelo meio em que viveram. Você pode ter várias pesquisas nesse sentido, ok, mas o resultado e os procedimentos têm que ser possíveis de serem validados e reconhecidos por todos, né? Então, se eu faço algo sobre uma tribo indígena do Amazonas, ok, é um estudo científico, ele pode ser, mas quem está lá no Japão tem que ser capaz de reconhecer esse estudo, de entender quais foram os procedimentos e de conseguir validar isso, né? Então não adianta eu fazer um estudo regional que só um grupinho entenda. Isso também não vai fazer parte da ciência. Então vamos lá, trazendo um exemplo prático aqui para as neurociências, que é o tema do podcast. Eu posso ter um determinado comportamento humano que eu preciso, ou quero estudar, quero pesquisar e quero saber as causas, ou quero saber os motivos, ou o que isso implica no comportamento humano, nas reações ou no funcionamento do cérebro. Geralmente, eu para isso vou fazer estudos de neuroimagem, além das pesquisas comportamentais. Então, vou fazer estudos de ressonância magnética funcional, que é aquele em que eu posso ver o cérebro funcionando. E aí, eu provoco as situações e vou acompanhando, através de imagem, o que está se passando no cérebro da pessoa e o que isso gera e o que ocasiona de reação. Isso é um estudo científico, né, passando por todas essas etapas, claro, das hipóteses, né? Aí você tem estudos randomizados, você tem grupos, a escolha das pessoas que vão ser avaliadas tem que seguir critérios científicos para ser validado. Eu não posso pegar um grupo de pessoas de um determinado ambiente que tem uma certa característica e fazer o estudo só nele. Não. O que seria o estudo randomizado? É eu ter um reflexo o escopo de pesquisa das pessoas tem que corresponder da população. Então, se não é um estudo cultural, nada disso, eu vou falar da raça humana, eu tenho que ter nesse estudo orientais, negros, brancos, pardos, indígenas,
mulheres, homens, crianças, pessoas com determinado problema, pessoas sem determinado problema. Ou seja, tem que ter isso e, lógico, não é randomizado, é aleatório. Ao mesmo tempo, ele segue critérios, né, de prevalência. Então, se eu tenho na população X% de pessoas brancas, eu tenho que ter o mais próximo possível daquilo ali no meu estudo, do que esse X% e assim por diante. Ou seja, a coisa não é simples. Eu estou resumindo aqui muito os processos, né? Estou resumindo muito as características, mas cada etapa dessa tem toda uma regra, todo um critério. E aí eu sigo esses critérios, seleciono as pessoas corretas, passo por comitê de ética, faço isso, faço aquilo, vou lá, faço o estudo por neuroimagem, e daí eu chego lá na frente, depois de anos, à conclusão validada do meu estudo. Olha, tal comportamento gera isso, isso e isso, provoca tais reações e assim por diante. Ok, isso é um estudo científico e isso vai gerar um resultado, um conhecimento científico. Notem bem, é diferente de eu acordar uma manhã e falar, poxa, eu estava pensando, ontem lá numa reunião da igreja ou na reunião de algum lugar, eu observei que toda vez que eu falo tal coisa, as pessoas reagem de tal maneira. Ah, então é isso, é bacana. E aí a pessoa começa a adotar isso daí e replicar, como se fosse uma verdade, né? E não é. Porque ele não fez estudos randomizados, ele não passou por revisão de pares, não teve publicação científica, ele não testou em laboratório, ele não olhou o cérebro da pessoa por dentro para ver se a reação que ela teve foi realmente porque ele disse aquilo e de que maneira aquilo provocou aquela reação. Então, você tem um estudo por observação, que a pessoa pode até fazer a replicação, ou seja, ele pode pegar outros grupos e falar a mesma coisa para ver se a reação parece, mas ele não vai ter todo esse crivo necessário para que a coisa se torne científica. Então, ele vai ser tratado como uma pseudociência, o que ele falar, tá? Então, é essa a diferença que eu quero dizer. E eu vejo, assim, não é uma coisa difícil de observar, eu falo e repito isso, as pessoas acham que eu estou indo contra, eu estou falando mal, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Hoje em dia é muito comum as pessoas não quererem falar certas coisas. Porque se eu falar certa coisa, eu vou ficar mal com um certo grupo. Gente, lamento. A partir do momento que a gente faz uma divulgação científica que tenta passar informações concretas, eu não posso ficar com dedos, né? Se eu falar isso, não sei o quê. Aí daqui a pouco a minha informação está toda furada porque eu não quis expor certas coisas ou porque eu não quis me indispor com algumas pessoas. E não é por aí. Então, para deixar claro, eu vejo várias pessoas oferecendo cursos e palestras, se intitulando uma pessoa que estuda PNL, Programação Neurolinguística, por exemplo. Usa neuro ali. Então, muita gente confunde neurociência com neurolinguística. Já teve até imprensa que pegou palestra minha e colocou como sendo de neurolinguística, o que é errado. A neurociência é científica, segue todas essas etapas científicas que eu falei. A programação neurolinguística, não. Então, qualquer pessoa, teoricamente, pode se dizer uma pessoa que estuda ou especialista em programação neurolinguística. Eu posso acordar hoje, ler um livro de PNL, que fale sobre PNL e pronto, passar isso adiante e falar que eu sou especialista em PNL. Não tem uma regulamentação. Não existe nenhuma profissão correlata a isso. Não existe nada de científico ou de criterioso nesses conhecimentos. Então, você tem muita gente que muitas vezes pega coisas que são até científicas, elabora isso de alguma forma aplicável, de forma prática, e forma cursos ou palestras que muitas vezes refletem de fato alguns conhecimentos científicos. Ok. E se dizem de programação neurolinguística ou se dizem de alguma outra técnica. Porém, existem pessoas que não fazem isso. Lê um livro, lê outro livro, conversa com alguém e ponto. Aquilo ali vira verdade e acaba replicando esses conhecimentos. Este é o perigo. Porque você pode ter conhecimentos, sim, palpáveis,
mas você pode ter conhecimentos que não correspondem à verdade, ou que correspondem parcialmente à verdade. Isso também ocorre, né? Você ter conhecimentos que parte dele é correto, ou o resultado dele é correto, mas o motivo talvez não seja, né? Então você tem coisas que são parcialmente corretas. Ah, todo mundo que faz isso resulta naquilo. Isso pode estar correto, mas o porquê disso acontecer pode estar errado, né? Então, é bom a gente estar atento, tá? Eu não estou querendo invalidar ou falar mal de ninguém, mas a gente tem que ser claro nas coisas, né? O risco de você ter dados que não são científicos é porque você imagina a ciência passando por todo o crivo, por anos de estudo, por anos de pesquisa, você corre o risco de ter que revisar isso mais à frente por ter passado algo desapercebido ou de não ter conseguido se aprofundar o suficiente. Imagina se você tem conhecimentos que são passados que não tem crivo nenhum. Qual é a chance disso acontecer? É estrondosamente maior do que aqueles que são científicos. E é curioso, né? Porque você tem, por exemplo, ciências correlatas. A própria neurociência. A neurociência hoje é um campo muito amplo e é científico. Então ele estuda, tem neurociência, tem especialistas em neurociências que lidam com transtornos, com doenças, com a área de saúde ligada à neurologia. Existem outros profissionais que lidam com a parte muscular, com a parte, né, de física, de explosão muscular, que aí atletas e tal. Existem aqueles que lidam com a parte cognitiva, com a parte de aprendizado, de memórias. Existem aqueles que lidam com comportamento, que é a neurociência comportamental, que estuda as reações das pessoas, o que elas podem fazer para se tornar mais eficientes, mais eficazes, né? Sempre levando em conta a ciência. E você tem, por exemplo, a PNL e outras pseudociências que são quase que a mesma coisa, só que prometendo uma facilidade muitas vezes que não existe e de forma não tão embasada. O que às vezes é difícil da gente entender é por que uma pessoa passa a vida às vezes estudando uma pseudociência e ao invés de estudar o equivalente àquilo científico, né? Por que não falar de neurociência ao invés de falar de programação neurolinguística, né? Por que não buscar fontes científicas ao invés de fontes pseudocientíficas? E aí a gente volta naquela questão inicial que eu falei, né? A facilidade. É muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais bonito, é muito mais você chegar com um monte de promessas, você chegar com um monte de filosofias e conseguir ser aceito, porque as pessoas querem facilidade, as pessoas querem alguém que entregue aquilo mastigado, né? E esse é o grande problema, né? Essa facilidade que é prometida e que nem sempre vai se ter na neurociência ou em outras ciências por justamente não ser o que é o ideal. E você tem alguns conhecimentos que realmente são enviesados, infelizmente, que estão equivocados, mas que são apresentados. E eu diria que o que agrava ainda mais essas situações é o fato de que muitas pessoas se apresentam com esses conhecimentos pseudocientíficos, mas de uma forma propositadamente que visa confundir as pessoas com algo científico. Então você pode ter aí pessoas ditas doutores ou especialista nisso, ou especialista naquilo, quando na verdade ou não tem o título, ou tem o título e faz uso desse título para falar o que quer. Este é o grande problema, e é o que se passou na pandemia. Você tinha médicos apresentando estudos, sendo que ele nunca entrou num laboratório de pesquisa. Ele nunca realizou nenhum tipo de atividade que pudesse respaldar o que ele está falando. Ele fez um recorte de várias palavras de outros e pronto. Ah, mas é o médico tal que falou. Ah, mas é o doutor tal. Entende? Então, o fato da pessoa ser médica, ser doutor em alguma coisa, ser especialista em alguma coisa, não garante
que ele está trabalhando de forma ética, né? Em todas as profissões isso ocorre, não só nessas. Você pode ter um advogado que trabalha de forma ética, correta, como manda a lei. E você pode ter advogados, e tem advogados que não trabalham de forma ética. A gente vê isso às vezes, né? Advogado envolvido com isso, com aquilo, e que depois são descobertos. Então, isso faz parte da condição humana, né? Você não tem nenhuma atividade que é 100% livre, vou usar o termo aqui correto, nenhuma atividade que seja livre de picaretas. Né? Picareta vai existir em qualquer atividade. Então, da mesma forma que você tem pessoas de neurolinguística ou de outras pseudociências que não são picaretas, você tem as que são. Da mesma forma, você tem médicos que são éticos, que são corretos, mas você tem médicos picaretas. Tem. Né? E não é difícil ver na imprensa notícias constantes sobre médicos picaretas. Você tem pessoas que se dizem pesquisadoras, especialistas ou doutores nisso, naquilo, que são picaretas. Então, é mais importante do que o título, mais importante do que, de repente, acreditar, porque é um médico que está falando, então ele está correto. Né? Mais importante do que isso é você buscar as fontes, né? Pera lá, ele está falando isso. Será que outras pessoas dizem o mesmo? Que outras pessoas são essas? Eu encontro essa informação em alguma publicação científica, eu encontro algo sobre isso ligado a um site de uma universidade, ligado a alguma pesquisa, sabe? Isso isso pode ir balizando os seus conhecimentos e o que você adquire para evitar que você use sua energia em acreditar em fazer algo em torno de promessas simples que, na verdade, podem não te ajudar em nada. Na escola da vida, você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Nesse episódio eu falei sobre ciência e pseudociência. Colabore com a gente enviando críticas, dúvidas, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 229922211003. E nos ajude a manter esse projeto vivo e os episódios sempre no ar. Compartilhe o canal, os episódios de sua preferência com todos os seus contatos e também nas suas redes sociais. Te aguardo semana que vem com mais um episódio. Até lá! Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.